Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante e realmente fascinante, que é o evangelismo em massa. Esse vídeo ele faz parte do nosso curso básico de teologia na disciplina de evangelismo, do projeto Eclésia. Nós vamos entender o que é evangelismo em massa, as suas bases, como preparar e realizar uma cruzada e o trabalho essencial após uma cruzada. Fique conosco até o final e se você gostar, não esqueça de curtir e compartilhar este vídeo. E se não gostar, deixe o seu comentário também para que nós possamos melhorar nos próximos vídeos. Vamos lá então, vamos para a tela do slides, vamos lá, evangelismo em massa. O que é evangelismo em massa? Primeiramente, nós vamos definir o que é evangelismo em massa. E diferente do evangelismo pessoal, que é feito de um para um, o evangelismo em massa ele é a pregação da mensagem evangélica para grupos grandes de pessoas. Isso pode ser feito através de cruzadas ou campanhas específicas que visam alcançar comunidades inteiras para a salvação. Além disso, é importante lembrar que o evangelismo em massa, né, aqui quase que não saiu, é importante lembrar que o evangelismo em massa não se trata apenas de fazer conversões, mas também de discipular essas pessoas para garantir resultados permanentes. Vamos então para as bases do evangelismo em massa. Em primeiro lugar, Jesus é o nosso maior exemplo de evangelismo em massa. Porque Jesus Cristo é o exemplo supremo de evangelismo, tanto pessoal quanto em massa. Ele pregou para multidões em várias ocasiões, como em Samaria, na Galileia e Jericó. Jesus mostrou que é possível alcançar muitas pessoas ao mesmo tempo sem perder a essência da mensagem. Nós vemos também uma outra base, um outro fato que serve como base, como referência sobre a importância do evangelismo em massa, é que a igreja primitiva também usou ambos os métodos de evangelismo, tanto o evangelismo pessoal quanto o evangelismo de massa. No Pentecostes, por exemplo, nós vemos o exemplo clássico de evangelismo em massa, onde milhares foram convertidos. Pedro e João, em Atos 3, e as campanhas missionárias de Paulo são outros exemplos que mostram a eficácia desse método. Mas, ao falarmos sobre evangelismo em massa, nós temos que ter em mente que não é simplesmente deu vontade e fizemos de um momento para o outro, na hora que deu na cabeça, não. Nós precisamos falar sobre a preparação necessária para que uma cruzada evangelística seja bem sucedida. E em primeiro lugar, nós não podemos nos esquecer sobre a importância da oração. E a oração, ela é a base de qualquer cruzada evangelística. Deve-se começar com oração intercessora meses ou vários dias antes do evento. Deve ser formado grupos de oração, deve ser realizadas vigílias para que Deus possa dar a direção e conceder o poder e a unção para que a cruzada seja bem sucedida. Também não podemos nos esquecer que um ponto muito importante é a questão do planejamento e finanças. Porque em uma cruzada bem sucedida, nós precisamos formar uma equipe organizada e uma comissão de finanças, porque vai ter gasto, vai ter custos, e por isso é essencial organização, planejamento e uma comissão de finanças. E um bom planejamento financeiro, ele garante que todos os recursos necessários para a realização daquela cruzada vão estar disponíveis. Um outro ponto também muito importante em relação a cruzadas é a questão da publicidade. E esta publicidade ela deve ser planejada com antecedência, utilizando vários meios de comunicação para garantir que a mensagem, o convite, chegue ao maior número possível de pessoas. Um outro item muito importante em relação à questão de cruzadas evangelísticas é a questão da música, porque a música ela desempenha um papel importante em preparar o coração das pessoas para a mensagem.
As pessoas que vão cantar têm que ensaiar e ensaiar muito bem, porque estes ensaios vão garantir que os louvores, as canções trarão apresentações de qualidade. Em relação a questões de música, nós não recomendamos a utilização de corais e orquestras em cruzadas ao ar livre. Por quê? Normalmente o microfone vai estar para uma ou duas pessoas e vai ficar se ouvindo só o fundo musical ou só a música e não a parte da voz. Já, por exemplo, orquestras, fanfarras e bandas, desde que tenha microfones para pegar um maior número de instrumentos, são uma excelente ferramenta para utilizarmos em cruzadas evangelísticas. Um outro ponto também, em relação à preparação para a cruzada, é importante que tenha uma hospedagem de qualidade, né? A gente precisa prover uma hospedagem adequada para o evangelista e para as equipes de apoio, porque isso vai garantir o bom andamento do evento. Um outro ponto também que nós não podemos jamais nos esquecer é a questão da literatura e treinamento de pessoal. Por quê? A distribuição de literatura cristã e o treinamento de cooperadores são vitais. A comissão de literatura deve estar bem preparada para atender a essa necessidade. Existem várias igrejas, por exemplo, que quando realizam cruzadas evangelísticas, eles dão uma Bíblia para cada pessoa que aceita Jesus. Eu lembro-me que existem outras igrejas que realizam cruzadas que entregam aquele Evangelho de Mateus, né, que é uma versão impressa do livro do Evangelho de Mateus. Tinha uma outra lá, o mais importante é o amor. Os Gideões missionários, por exemplo, entregam a Bíblia, né, que é um livrinho, uma versão da Bíblia, uma versão de bolso da Bíblia, que é muito interessante. Então, precisamos entregar alguma coisa. Imagina, a pessoa aceitou a Jesus e não recebe nem um folheto, não recebe nada para ela ir se alimentando e fortalecendo a sua fé, já está começando errado. Então, qualquer cruzada que se preste tem que entregar algum conteúdo, alguma coisa, para que a pessoa já possa ir alimentando a sua fé. E claro, não podemos nos esquecer que quando formos realizar a cruzada, nós precisamos ter algumas ações essenciais. Que em primeiro lugar todos os membros da igreja precisam estar ativamente envolvidos e todos precisam ter em mente, todos precisam manter o foco no objetivo principal, que é ganhar almas para Cristo. Uma outra coisa, durante a cruzada, quando estamos fazendo a cruzada, nós podemos continuar a cobertura, melhor dizendo, através de aparições na mídia, nas redes sociais, para que mais pessoas sejam alcançadas e possam participar da cruzada e, consequentemente, ser abençoadas. Um outro ponto ainda também em relação durante a realização de uma cruzada, não podemos nos esquecer da pregação. Uma cruzada evangelística, ela não é um show musical, não. O objetivo da cruzada evangelística é falar de Jesus. Então, tem que ter pregação. E essa pregação, essas mensagens, elas devem ser diretas e simples, focando na salvação. Não pode ter raciocínios mirabolantes ou complicados de se entender. E sempre, ao final das pregações, precisa ser feito o apelo para ver quem que quer aceitar a Jesus. E no momento do apelo, nós precisamos ter obreiros treinados, prontos para acompanhar e apoiar os pecadores. E a oração pelos enfermos também, ela pode, não só pode, como deve fazer parte do processo evangelístico. Então nós vimos até agora o que fazer antes de uma cruzada, vimos o que fazer durante uma cruzada, e agora nós vamos ver o que nós precisamos fazer após a cruzada. Qual que é o grande problema, o grande erro que muitos lugares cometem? Eles começam a cruzada só pensando no durante a cruzada. E isso também está errado. Nós precisamos pensar no antes da cruzada,
no durante a cruzada e também após a cruzada. Por quê? Se nós considerarmos que a cruzada foi dada a bênção final, o amém do culto ali, e já acabou o trabalho da cruzada, nós vamos estar com uma mentalidade distorcida. Não, a cruzada, na verdade, ela continua após o amém final do culto. Então vamos lá, nós precisamos entender que o trabalho não termina com o fim do culto, e garantir o resultado é essencial. Existem estatísticas que dizem que de cada 100 pessoas que aceitam a Jesus, após um ano, somente uma permanece. Por quê? A maior parte das pessoas não planeja nada, faz as cruzadas de qualquer jeito e mal acabou ali o culto, deu a bênção apostólica, não se preocupam com mais nada. Então nós precisamos conservar os resultados. E como que vamos conservar os resultados? O discipulado ele é essencial para garantir que os novos convertidos permaneçam firmes na fé. E como que nós vamos ter discipulado? Através de obreiros bem treinados. Porque eles são importantes para dar suporte aos novos crentes. E também um novo convertido ele precisa receber visitas domiciliares e também ele precisa ser discipulado ou instruído continuamente sobre as verdades fundamentais e essenciais do Evangelho. Então, para nós já concluirmos essa nossa aula aqui, nós vimos que o evangelismo em massa ele é um método eficaz e historicamente validado para alcançar muitas pessoas com a mensagem do Evangelho. Vimos também que a preparação cuidadosa, a oração, a publicidade e um forte enfoque no discipulado são essenciais para o sucesso e para a sustentabilidade de tais esforços evangelísticos. E eu espero do fundo do meu coração que este vídeo tenha sido esclarecedor e encorajador para você. E se você gostou desse conteúdo, por favor, curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal para mais vídeos como esse. E também eu peço que deixe seus comentários abaixo e nos diga o que achou. Até a próxima, no santo nome de Jesus.